De novo, peço desculpas pelo que aconteceu antes. Isto é mais do que eu tinha em mente. Bom, com quem estou falando? O filho que voltou para espalhar as cinzas da mãe ou o Low, que matou todo mundo até chegar no topo da minha montanha? Mas agora vê o que Pagan fez com este lugar. Goste ou não, sua obrigação é Kyrat. E suas escolhas pesam. Precisamos de alguém para acabar com este impasse entre a Mita e Sabal. Fique conosco, AJ. Prometo que realizará o desejo de morte de sua mãe. Há vidas em risco. Não deixaremos pessoas morrerem. A escolha correta era óbvia! Estou tentando tirar a gente dessa merda de terceiro mundo. Por quem torcem? Pelos elefantes corajosos ou pelos tigres bravos? Ou será que torcem pelos terroristas? Vim como um homem normal e saí deste jeito. Mas você sairá como um rei. Faça o que veio fazer. E aí? Aqui é o Zangado e hoje de Não Apenas Jogar, e o game que o tio vai analisar hoje por completo, esse que já apareceu no vídeo da primeira hora, jovens, hoje lhes trago Far Cry 4. Então é vídeo de análise, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nesse site de entretenimento adulto, que eu tô ligado que vocês estão acessando nesse exato momento. Tornada, Zangado, para sua informação, eu estou pesquisando há semanas sobre a vida das jacutingas, e eu não sei como eu vivi toda a minha vida sem saber isso. Ah, tá. Lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve para não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem com o tio. Far Cry 4 se trata de um game em primeira pessoa, de gênero ação e aventura, em um mundo aberto para exploração. O jogo foi desenvolvido e distribuído pela Ubisoft, lançado em novembro deste ano, 2014, disponível para Xbox 360, One, PlayStation 3, 4 e PC. E vamos lá, começando pelo enredo. Quem assistiu o vídeo da primeira hora já sabe exatamente do que se trata a trama, porque ela é bastante simples e direta para se entender. O novo protagonista se chama AJ Galé, ele tem 26 anos e ele é nascido em uma região fictícia chamada Kyrat. A ambientação desse local e seus habitantes são inspirados na região do Nepal, Bangladesh, Birmânia e Himalaia. Na cutscene inicial, demonstra o retorno de AJ para Kyrat. Ele havia saído do local com a sua mãe quando tinha apenas 3 anos de idade, então ele não se lembrava de absolutamente nada. Sua mãe o criou sozinha nos Estados Unidos, mas teve muitos problemas por lá. AJ foi um adolescente problemático, entrou para gangues, brigava com frequência, chegou a ser preso por assalto à mão armada e, para reduzir sua pena, entrou para o exército, onde ficou atlético, aprendeu a atirar e conceitos de sobrevivência. Sua mãe passou mal, foi internada em um hospital e lá ela revelou a AJ que estava com um câncer há muito tempo e não quis falar nada para que ele não se tornasse um homem ainda mais revoltado com a vida. No seu leito de morte, ela fez um último desejo, ser cremada e que suas cinzas sejam levadas de volta a Kyrat. E é exatamente isso que ele faz. Na primeira cena, ele está dentro de um ônibus, chegando ao local, carregando seu passaporte e uma mochila com as cinzas da sua mãe. Porém, o ônibus é parado para uma inspeção pelo exército local, chamado de Exército Real, e tretas acontecem, tiros são disparados, e quando AJ volta a si, um homem chamado Pagan Min, teoricamente o grande vilão do jogo, na minha opinião ele não é o grande vilão, existem outros NPCs que são lobos em pele de cordeiro, pelo menos o Pagan Min não esconde quem ele é,
Pior do que uma pessoa má são aquelas pessoas que fingem ser boazinhas e apunhalam todo mundo pelas costas. Basicamente, a cena inicial é o show de Pagamin, ele demonstrando o quão cruel e perturbado mentalmente ele é. O grande lance, jovens, é que a Ubisoft precisava de um vilão que fosse à altura de Vaas em Far Cry 3. Quem tá há mais tempo no canal e assistiu o vídeo da saga Far Cry e se lembra do show do Vaas e do quanto o vilão marcou toda a saga. Os quase 20 minutos iniciais de pura introdução, Pagamin nos ganha. Vaas tinha aquele jeito meio punk, imprevisível, filosofando o tempo inteiro e achando engraçado a dor alheia. Pagamin tem um perfil mais de Mauricinho, parecendo um franguinho cheio dos não me toques, o yuyui. Diferente do Vaas, ele não é um soldado que vai junto com seu exército caçar a presa. Ele manda trazer para que daí ele possa se divertir. O que ele faz com seus inimigos é de uma crueldade e violência até maior que a de Vaas. Em outras palavras, ambos são demônios disfarçados de pessoas, que espalham o seu caos de maneiras diferentes. Pagamin leva AJ para sua fortaleza para um almoço ou jantar e começa a falar dos tempos em que ele se envolveu com sua mãe e de quanto ele a amava e tal. Então ele recebe uma ligação e quando sai para atendê-la, ele vira e diz: "Espere aqui." Deixa o AJ sozinho, sem nenhum tipo de vigilância, e no meu vídeo da primeira hora vocês devem se lembrar o que eu falei. Eu disse bem assim: "E aí, eu tenho que ficar aqui ou eu posso ir embora?" Obviamente, eu fui embora. Mas se eu não tivesse ido, se eu tivesse ficado por 10 ou 15 minutos, Pagamin ia voltar e um zeramento secreto ia acontecer. Legal, né? Quando AJ tá fugindo, ele encontra Sabal, um dos candidatos a líder de um grupo considerado terrorista chamado Caminho Dourado. AJ é filho de um dos maiores líderes que esse grupo já teve, que visa derrubar Pagamin do poder. A região tá em meio a uma guerra civil e as decisões de AJ vão pesar no futuro e no final do jogo. São 4 finais disponíveis, já incluindo o secreto. AJ vai se ver em meio a Amita e Sabal, ambos buscando serem os líderes do Caminho Dourado. Sabal é conservador, religioso e parece muito mais correto nas suas escolhas. Amita quer mudar tudo e é muito gananciosa. Na minha opinião, ambos são tão vilões quanto Pagamin. Por isso que eu disse que ele era um dos vilões. A diferença é que ele não esconde quem é. Quem ainda vai jogar, ou quem está jogando, prestem muita atenção em Sabal e Amita, com suas filosofias de melhorar o mundo, só que observem as entrelinhas, no que eles estão dispostos a fazer para conseguirem o que querem. Então, em certos momentos, haverão missões que nós deveremos escolher quem ajudar. Por exemplo, tem uma fábrica de tijolos sob o domínio do Pagamin. Sabal quer que você vá lá, mate todos do exército real e exploda o lugar. Amita quer que você vá lá, mate todos e deixe o lugar intacto para se usar futuramente. Ou então, o templo está sendo atacado e Sabal quer que você o proteja. Só que ao mesmo tempo, uma base contendo armas e planos de ataque contra Pagamin também está sendo atacada. Amita quer que você proteja a base, Sabal o templo. São 2 locais diferentes. Vocês podem revezar quem vocês vão ajudar, apenas uma fucking missão em específico vai determinar quem você quer no comando do Caminho Dourado. E, lembrem-se, ainda existe um terceiro final. A Zangado tem mais ramificações aí, velho. Se você olhar certos detalhes das escolhas, pode-se dizer que tem até 8 finais. É mais ou menos, jovem, mais ou menos. São os detalhes que ficam em aberto e não dão conclusão, então não influencia tanto pra mim. Uma coisa do enredo que eu achei melhor que o 3 é que a trama não é dispersa. Ela é o tempo todo focada, até mesmo nas secundárias. E o que eu achei inferior ao 3 foi a pouca exploração de Pagamin. Vaas acabou deixando mais impacto por aparecer muito mais. Pagamin, depois daquela cena inicial, nós basicamente só falamos com ele por rádio, velho. Só lá perto do final que ele resolve voltar a aparecer. Eu achei um vacilo muito grande por parte dos roteiristas. O tempo de campanha gira em torno de 12 a 14 horas e para quem busca o 100% pode chegar até a 50 horas.
São muitas e muitas missões secundárias. A dublagem é espetacular, belíssimo trabalho da equipe de dubladores e como o jogo funciona. Recentemente o tio fez a análise do Assassin's Creed Rogue e nela eu falei que o Rogue jogou na Safe Zone. Pra quem não viu, eu explico rapidinho. Rogue pegou elementos que funcionaram em Assassin's 3 e Black Flag e os aplicou, e de uma forma simplificada. Far Cry 4 é quase isso. Eu poderia encurtar esse vídeo muito, dizendo, assistam lá a análise do 3, e o que vocês virem lá é que nem que igual, com uns detalhes a mais e umas pitadinhas do 2 e já era. Mas eu não vou fazer isso, né? A diferença é que Far Cry 4 pegou elementos do 3 e do 2, elementos que funcionaram, ou no caso do 2, que não funcionaram e dessa vez fizeram funcionar. Não há muitas novidades, mas eles pegaram o que já tinha e incrementaram, ao contrário do Rogue, que pegou e simplificou. Mas relaxem que o tio vai ser mais específico, nada de coisa meia boca. Vocês me conhecem, estão ligados. Nós podemos andar, correr, abaixar, andar abaixado, subir e descer escadas, pular obstáculos, nadar, executar ataques físicos, pilotar e dirigir veículos, mirar e atirar. O binóculo do Far Cry 1 foi substituído por uma câmera. Em Far Cry 4, ela está de volta. Essa câmera serve para você marcar a posição dos inimigos do cenário. Ela também identifica o tipo deles, se é um inimigo comum, se ele usa armadura reforçada, se é um animal, e certas missões pedem para que a gente tire fotografia de alguma coisa. Em Far Cry 3, nós podíamos escalar certos trechos. No 4, nós ganhamos um gancho tipo do Batman, que além de nos pendurarmos, podemos ficar balançando ao estilo Just Cause. Os tipos de missões a se fazer são misturebas do Far 2 e 3, exatamente as mesmas, só que com mais opções de concluí-las, devido às novidades de elementos e armamentos. Pelo cenário nós encontramos tesouros, torres de rádio. Essas torres são referências a Assassin's Creed, elas ficam transmitindo mensagens de apoio a Pagamin. Nosso objetivo é escalá-las, destruir o transmissor, assim ela vai marcar no nosso mapa tudo que tem ao redor. Para descer delas utilizamos as tirolesas. E por falar em rádio, o jogo tem estações de rádio com radialistas e tudo, que ficam comentando das coisas que vão sendo feitas, tipo consequências dos seus atos, igual o GTA faz. Os postos avançados de Far Cry 2 também estão presentes. Para quem nunca jogou Far Cry ou não assistiu o vídeo da saga, são pequenos acampamentos tomados pelos inimigos. Nosso objetivo é invadi-los e tomá-los. A forma de invasão é livre-arbítrio. Você pode ir em stealth, o que é altamente recomendável, porque existem alarmes nesses acampamentos. Então caso tenha, por exemplo, 10 inimigos, se o alarme disparar, você vai enfrentar de 15 a 20. Far Cry 4 foi o que mais investiu em stealth. Tanto que na campanha principal existem missões obrigatórias para seguir dessa forma. Nós podemos ir eliminando os caras um a um, podemos criar situações, soltar um animal enjaulado para ele causar um caos, ou usarmos a ferramenta nova chamada de isca, onde você joga uma carne e torce para que um animal grande da região apareça. Eu digo isso porque pode aparecer um animalzinho coitado também, tá? Que não vai te ajudar em porra nenhuma, ainda vai morrer. A vantagem de você dominar um posto é que vai liberar a opção de Fast Travel. Tem missões que envolvem tempo, entregar alguma coisa em um veículo, desarmar uma bomba, também vindas de Far Cry 2. Existem os comboios que devem ser interceptados. Esses comboios são praticamente infinitos. Eles também vieram de Far Cry 2. Agora tem os caminhões que devem ser roubados. Nós podemos alinhar o nosso veículo com o outro e saltar, executar o motorista e assumir o caminhão. É muito da hora. Nós podemos dirigir e atirar ao mesmo tempo, mas apenas com armas pequenas. Existem outras missões do tipo destruir os cartazes de apoio a Pagamin, encontrar as máscaras sagradas, uns diários que dizem mais sobre a história. Tem as fortalezas, que também lembram Assassin's Creed, tem trocentos inimigos lá dentro. Tomá-las vai ser bem fodinha. A dica do tio é que vocês podem esperar. Cada fortaleza possui um chefe, que está envolvido na trama principal. Quando esse chefe é eliminado ou capturado, a fortaleza é enfraquecida. Esse é o momento ideal para se atacar. Existem as arenas, que são batalhas em modo horda, tem que vencer umas waves de inimigos, seguindo as condições específicas. O jogo trabalha com dinheiro e XP. Com dinheiro compramos armas, mapas para localização de itens e equipamentos. Podemos customizar nossas armas para melhorar a performance delas. E com o XP fazemos upgrades em AJ. Agora a árvore é dividida entre tigre e elefante.
O Tigre é focado na caça e eliminação dos inimigos, novos movimentos de ataque e stealth, enquanto o Elefante é focado na resistência e cura, além de trazer a opção Encantador de Elefantes, onde nós vamos poder montar um elefante e tocar o terror detonando tudo. É muito, muito, muito foda. AJ começa com 2 slots de HP. Quando você perde parte de um slot, ele regenera, mas se você perde um slot inteiro, já era. Você tem 2 opções de cura. Ou você usa uma seringa que enche na hora, todos os slots, ou você tem que se curar sozinho. Tipo, tira um vidro preso na mão, ajeita o seu dedo quebrado, coloca a bandagem. Isso é de graça, mas ajeita slot por slot. É demorado. Isso também veio de Far Cry 2. O herbalismo continua, encontramos plantas para fazermos seringas de cura e outras que ampliam nossas habilidades temporariamente. A caça também está presente. Todos os equipamentos começam muito limitados, não carregamos muito dinheiro, não carregamos muitas armas, não carregamos muita munição, seringa, então você precisa caçar animais específicos, arrancar a pele deles e craftar essas melhorias. Pelo menos a melhoria de carregar mais armas você é obrigado a fazer. Não tem como, cara, carregar só uma arma até o final. É sem condições. Para caçar animais, consultamos o mapa. O ideal é caçá-los com arco e flecha, porque se chama morte limpa. A pele não é danificada por tiros, senão corre risco de você matar um animal e não dá para tirar a pele dele porque estragou, daí ele vai morrer em vão. Como vocês sabem, eu não curto essas missões, só que em Far Cry 4, os animais estão em um modo agressivo eterno, cara. 90% deles você não pode nem passar perto que eles já vão tentar usufruir do seu brioco. Dá muita raiva. Só que para não ficar apelativo, o dano que eles causam é muito menor que o do 3. Um ataque de crocodilo era estuprante no Far Cry 3. Agora mal tiram um slot. Foram inseridas as missões de karma, também são teoricamente infinitas. Quando você estiver jogando, sempre haverão conflitos. Pessoas sendo atacadas por animais ou pelo exército, troca de tiros, enfim. Quando você ajuda, você ganha XP de karma. Esse XP é convertido em desconto nas lojas, porque as pessoas são gratas a você. Você ganha emblemas que servem para recrutar soldados para te ajudar. Tipo no GTA San Andreas, vocês lembram? Que você ia ganhando respeito e o CJ recrutava NPCs para ajudar. Então, é mais ou menos isso aí. Quando o veículo estraga, nós podemos consertá-lo, isso também já rolava em Far Cry 2. A ambientação é linda, cara. Temos as regiões montanhosas, como também temos trechos do Himalaia, de neve intensa. Apesar de muitos gafanhotos e libélulas preferirem a ambientação de Far Cry 3, por ser paradisíaca, praia e tal, o cenário do 4 possui mais densidade. Eu digo isso na vegetação, há muito mais tipos de árvores e plantas. Em questão de tamanho, é praticamente a mesma coisa, tá? A vegetação, por exemplo, são 6 tipos, antes eram só 4. E a vida animal possui suas próprias atividades. Não vão pensar que existe muito mais tipos de animais, não é isso. Mas agora eles praticamente têm um propósito na vida. Não ficam só andando pra lá e pra cá como antes. Nós vemos águias caçando texugos, por exemplo. Tem rinoceronte, elefante, urso, tigre. E as regiões frias também possuem sua vida animal. Os gráficos são bonitos, o motor é o mesmo de Far Cry 3, quem jogou no 360 e no PlayStation 3 é praticamente a mesma coisa. E como o cenário do 3 é paradisíaco, pode passar uma sensação que o gráfico do 3 é melhor. Mas não é, jovens, é a mesma coisa, tá? É o cenário que é diferente. Na versão PC e nova geração teve melhorias consideráveis, um belo do polimento, mas ocorre delays de renderização e não apenas isso. Você pode olhar para uma região e não ter nada e daí, bum, uma estrada aparece, uma árvore aqui, um animal ali vindo do céu, uns bugs bem semelhantes a de Assassin's Creed, entendeu? O que é esquisito, porque como se trata de praticamente a mesma extensão territorial, eu não sei por que Far Cry 4 é muito mais bugado que o 3. É muito comum você ver inimigo ou animal parado, com a inteligência artificial desligada, queda de quadros, inimigo deslizando no chão sem mexer as pernas. O pior bug de todos é quando você vê as missões principais desaparecerem. Simplesmente elas somem do nada e você não consegue avançar na história. Você faz uma quest e depois era para você receber uma chamada e nada acontece. Por conta disso, você não pode avançar. Só saindo e entrando no jogo, aí sim,
a ligação vai aparecer. O comportamento do fogo enquanto queima a vegetação é mais realista que do 3, na forma com que ele se espalha, mas eu ainda acho o fogo do Far Cry 2 o melhor fogo visualmente e comportamental que eu já vi em um jogo. A trilha sonora é a melhor de toda a saga Far Cry. Rolou uma mistureba de batidas tribais com rock nas cenas de ação, que ficaram do caralho, velho. E nas cenas mais emocionantes também ficou show de bola. Os controles são exatamente os mesmos de Far Cry 3. Eu acho a jogabilidade bem top, ela tem um tempo de resposta muito bom. O que irrita, eventualmente, é na questão de subir em alguma coisa, tipo um muro, uma caixa, sei lá. Às vezes você aperta o botão em um momento de fuga, de tiroteio, e o AJ dá uma pensada antes de fazer. E essa pensada é fatal. E não apenas a pé que a jogabilidade é boa, em veículos também, carros, barcos, é muito sossegado. A dificuldade vai estar agregada à sua pressa de zerar, porque quanto mais sides você fizer e mais upgrades desbloquear, mais fácil vai ficar. É um conceito básico e óbvio para jogos de RPG ou jogos com elementos de RPG. Mas esse jogo exige uma habilidadezinha sim, cara. Tem umas missõezinhas carne de pescoço para passar. Vocês vão dar umas morridinhas aí até conseguir. O arsenal é composto por 30 armas, semelhante ao do Far Cry 3. Nós temos um crossbow para ir matando em stealth, lança-granada, arremessa faca, tem vários tipos de metralha, tem molotov, granada, C4, tem até morteiro, mano. A inteligência artificial é boa, os inimigos conversam entre eles, se comunicam, se escondem, tentam flanquear, chamam reforços, esperam os reforços aparecerem para daí atacarem. Só que tem aqueles problemas de desligar às vezes, e além disso, os inimigos são meio cegos também. Existe aquilo que é o apelido de desconfiômetro, e isso é muito tolerável, dá pra você passar despercebido bem de boa. É só você ser paciente. Existe um tipo de inimigo chamado caçador, que eles utilizam arco e flecha, e são capazes de controlar mentalmente os animais para ajudá-los. Basta você matar o caçador, que o animal é livre do feitiço. E é comum você ver os NPCs se atropelando também. Tipo, você tá de boa, aí do nada os caras passam de carro e atropelam um vendedor ambulante. O mesmo vale pros inimigos, cara. Eles se atropelam direto. O cara tá lá, chama reforço e o carro de reforço mata ele. Os loadings são de boa, entre 5 a 7 segundos. A movimentação por parte do AJ é ótima para tudo que ele faz. Até mesmo quando você voa de asa delta, se solta, vai surfando no ar, abre o paraquedas, tá em queda livre, é muito da hora, cara. Desliza, mergulha, bate o carro, é foda. Foda. Por parte dos animais rola umas esquisitices, eu já vi águia voando com um texugo sem bater asa. A física do jogo também é a mesma do Far Cry 3, legal ver como os inimigos reagem aos danos das armas diferentes, impacto dos veículos, explosões, é uma física bem feita. Nós temos praticamente os mesmos veículos do 3, vários tipos de carro, quadriciclo, barco, e tinha a asa delta. Agora tem um mini helicóptero, malícia demais, você chega rapidinho nos locais, é foda que ele não é tão comum assim de se encontrar, mas quando aparece dá uma sensação de felicidade muito grande, cara. Porque convenhamos, né, às vezes é um porre ficar andando até uma missão, é muito longe, mano, credo. Foi inserido um modo co-op, onde o jogador convidado assume Hurk. Ele já havia aparecido na DLC do Far Cry 3. Com a ajuda de um amigo você pode tomar torres de rádio, postos de inimigos e fortalezas. Isso facilita muito a sua experiência de jogo e também deixa bem mais divertido. Não é possível fazer missões principais em co-op, só single. Existe também um multiplayer competitivo, 2 times com 5 integrantes, uns assumem o exército real, outros o caminho dourado. Existe uma diferença entre os times. A elite do exército dourado se chama Rakshasa. Eles são focados no stealth. Suas armas são silenciosas e causam pouco dano. Em compensação, eles manipulam animais e teleportam, enquanto o Exército Dourado é força bruta de armamento. São 3 modos de jogo, o Propaganda e o Outpost é quase a mesma coisa. Um time tem a missão de atacar um lugar e o outro de defender. E o terceiro é o Demon Mask, que seria um rouba-bandeira clássico, só que com máscaras. Far Cry tem um bom enredo que vacilou na pouca exploração de um vilão muito promissor. Possui um gameplay divertidíssimo, apesar das dezenas de bugs eventuais. Alguns podem considerar o melhor jogo da saga, outros podem discordar por sentirem falta do Vaz ou acharem o tipo de ambientação do 3 melhor. Independente disso,
Quem gostou de Far Cry 3 vai adorar Far Cry 4. E quem perdeu a oportunidade de jogar o 3, porque tinha jogado o 2 e não tinha curtido, dá uma chance pro 4, que dificilmente você vai se arrepender. A exploração do cenário em co-op foi uma jogada genial e é muito divertida. Eu sei que o jogo tá na safe zone, não inovou quase nada, mas por enquanto isso é aceitável. Só vai deixar de ser se os próximos títulos da saga insistirem na mesma coisa e vacilarem nas inovações. Mas isso é um possível problema para os próximos títulos, não para Far Cry 4. Bom, jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar, se possível comentar. E se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.